Jovem Jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, continuando o nosso curso de Teoria da Constituição. Nas 3 primeiras aulas de Teoria da Constituição, eu trabalhei o conteúdo da Constituição. O artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que eu sempre repito, diz que a Constituição ela deve ter um rol de direitos e a separação dos poderes. Esse foi o objetivo das 2 primeiras aulas. Na terceira aula eu mostrei que isso foi no início do constitucionalismo e, apesar das constituições terem seguido mais ou menos esse modelo, saímos de um constitucionalismo liberal, que foi correspondente aos direitos de primeira geração, partimos para um constitucionalismo social, os direitos de segunda geração, e chegamos ao constitucionalismo solidário ou fraterno, direitos de terceira dimensão, e essas 3 dimensões se dialogam no constitucionalismo contemporâneo. Na aula de hoje, eu quero não falar do conteúdo das constituições, mas de 3 paradigmas teóricos que se debruçam sobre a natureza das disposições constitucionais. Esses 3 paradigmas teóricos, eles vão discordar sobre qual é a natureza dessas disposições constitucionais. Para um primeiro paradigma, como o de Kelsen, a natureza é de norma jurídica, por isso que se fala o sentido jurídico da Constituição. Para Carl Schmitt, essa natureza é de ordem política, e aqui se fala em sentido político da Constituição. E para Fernando Lassalle, essa natureza é de ordem sociológica, e aqui se fala em sentido sociológico da Constituição. É por isso que o nome desse tema constitucional é Sentidos da Constituição, porque há um debate sobre qual é a natureza dessas disposições constitucionais. Apesar do sentido sociológico ter sido o primeiro que surgiu, eu vou começar pelo sentido jurídico e pelo sentido político, porque esses 2 sentidos foi fruto de um dos maiores debates da primeira metade do século XX, o debate de 2 dos maiores juristas que já habitaram esse planeta Terra, 2 dos maiores constitucionalistas, que, de um lado, Hans Kelsen, judeu, fugido da Alemanha nazista para morar nos Estados Unidos, e, de outro lado, Carl Schmitt, jurista nazista, os 2 brilhantes, os 2 excepcionais e que marcaram história certamente. Vou começar pelo sentido jurídico proposto por Kelsen. Como vocês já sabem, pelo menos quem acompanha o curso que eu estou desenvolvendo sobre a teoria pura do direito, a primeira ideia de Kelsen é que o direito ele precisaria metodologicamente retirar todas as influências no seu método de outras ciências, o que eu posso chamar aqui de ambientes externos, da política, da sociologia, da sociedade de modo geral. Isso é muito importante de ser dito, porque Kelsen não era ingênuo e não desconsiderava. Eu estou falando de um dos maiores juristas do século XX. Ele não era ingênuo e ele não desconsiderava que existia influências externas de ordem política ou de ordem social, de ordem econômica na formação do direito. O que ele dizia era que, metodologicamente, o jurista, para criar ciência jurídica, não poderia se valer dessas influências para criar metodologicamente a ciência jurídica. Tinha que se valer apenas do direito. E qual era a estrutura fundamental que a ciência jurídica iria estudar? Ou seja, qual era o objeto fundamental da ciência jurídica? Para Kelsen, era a norma jurídica. Veja que a questão é de método e não de desconsideração das influências externas, porque sua obra fundamental ele chama de teoria pura do direito. Ele não chama de teoria do direito puro. Ele sabia que o direito não era puro, mas metodologicamente teria que se criar uma teoria pura do direito. Então, a primeira consideração de Kelsen é que a Constituição é também, como leis ordinárias, uma norma jurídica. A Constituição é direito, é dotada de coercibilidade e, portanto, deve ser cumprida como as outras normas. Quem não cumpra deverá existir formas para sancioná-lo, que Kelsen chamou de preceito secundário da norma, né?
Em alguns momentos ele chamou até de preceito primário, a sanção como a coisa mais importante do direito. Então, para Kelsen, a Constituição é norma jurídica dotada de coercibilidade e deve ser cumprida. Esse é o primeiro sentido da Constituição, o sentido jurídico da Constituição. Mas não é apenas isso que Kelsen dizia. Kelsen dizia que a Constituição não era uma norma qualquer. Ele criou, se valendo da ajuda do seu discípulo Merkel, que imaginou o ordenamento jurídico como uma pirâmide. Kelsen disse que a Constituição está no topo dessa pirâmide, de modo que as normas devem obedecer aos dispositivos constitucionais. A Constituição, portanto, seria a norma hierarquicamente superior de qualquer ordenamento jurídico. Lembrando da teoria pura do direito, Kelsen diz que as normas inferiores retiram seu fundamento de validade das normas superiores. E essas normas superiores retiram seu fundamento de validade das normas ainda mais superiores até chegarmos à Constituição. E de modo contrário, a Constituição também, ou as normas superiores, irradiam, principalmente a Constituição, irradiam regras sobre o conteúdo das normas infraconstitucionais e o procedimento que as normas infraconstitucionais devem seguir para terem validade. Então, este é o sentido jurídico da Constituição. Constituição é norma e é uma norma especial, pois está no topo do ordenamento jurídico. Depois surgiu Carl Schmitt, e Carl Schmitt disse: não é nada disso, Kelsen. Na verdade, a Constituição não é uma norma jurídica, a Constituição é uma decisão política fundamental. Esta frase é importantíssima porque resume a ideia de Carl Schmitt. A Constituição é uma decisão política fundamental. O que é que isso quer dizer, professor? Nessa obra que Carl Schmitt escreveu, chamada Teoria da Constituição, é a obra fundamental de Carl Schmitt para esse assunto, evidentemente. O que é que isso quer dizer, a Constituição ser uma decisão política fundamental? E isso quer dizer que a Constituição é resultado de uma decisão voluntária de um determinado povo que, por meio dos seus representantes, elegeram as normas jurídicas ou os guias que iriam ordenar a sociabilidade desse próprio povo. Em palavras mais simples, a Constituição é um conjunto de normas que o povo elegeu para constrangê-lo, para obrigá-lo nas suas relações sociais, e elegeu isso de forma voluntária. Por isso que é uma decisão, toda decisão é algo voluntário, é uma decisão política fundamental. E aí é preciso diferenciarmos, porque assim o faz Carl Schmitt, que influenciou todo o constitucionalismo contemporâneo, entre Constituição e leis constitucionais. Carl Schmitt vai dizer que essas são dois paradigmas diferentes. A Constituição trata da decisão política fundamental. E que decisão política fundamental são essas? São as matérias propriamente constitucionais. O constitucionalismo posterior vai fazer essa distinção, amparado em Carl Schmitt, entre a Constituição material, que diz respeito às decisões políticas fundamentais, e a Constituição formal, que são aquelas normas que estão na Constituição, mas não dizem respeito a essas decisões políticas fundamentais. Professor, me dá um exemplo de decisões políticas fundamentais. Lhe dou um exemplo. Por exemplo, o artigo 18 da nossa Constituição, que vai dizer que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O que é que se está estabelecendo aqui nesse dispositivo constitucional? Está estabelecendo a forma de Estado brasileiro, que é a forma federal. O Brasil é uma República Federativa do Brasil. Lembre-se do caput do artigo 1º da nossa Constituição, que diz da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados-municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos. Não é isso que diz o artigo 1º? Lembre-se também do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, que diz que não haverá emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Então, a forma federativa de Estado, prevista no 18, prevista no artigo 1º, prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, é uma decisão política fundamental. O Brasil é um Estado soberano, que aqui diz o primeiro inciso do artigo 1, qual é o fundamento da República Federativa do Brasil.
a soberania. Então o Brasil, ele traça relações no âmbito internacional. Então o artigo 4º da Constituição vai dizer que são princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, esses e esses. Isso é o quê? Isso é uma decisão política fundamental. Então, decisão política fundamental seria, para Carl Schmitt, Constituição. E leis constitucionais seriam disposições que estariam na Constituição, e que não fariam parte da decisão política fundamental. Pegando a Constituição brasileira, pense no artigo 242, parágrafo 2º, que diz que o Colégio Pedro II permanecerá na órbita federal. Isso não tem nada a ver com decisão política fundamental, logo não seria Constituição para Carl Schmitt, seria apenas uma lei constitucional. Esse dispositivo faria parte da Constituição formal do Brasil e não da Constituição material. Lembrando que o STF não faz distinção entre dispositivos constitucionais, então isso é tão constitucional quanto as decisões políticas fundamentais. E agora vou abordar a última concepção, o último sentido da Constituição, que é o sentido sociológico, que surgiu numa obra chamada O que é a Constituição, ou a Essência da Constituição, de Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, companheiro de Karl Marx, aquele revolucionário socialista, também tem vídeos no canal sobre ele. O que é que dizia o sentido sociológico? Lassalle dizia, não é nada disso, não é sentido jurídico, não é sentido político. Na verdade, o sentido sociológico dizia que as leis jurídicas, quando estavam, principalmente as normas constitucionais, quando estavam em conflito com a estrutura de poder, que Ferdinand Lassalle falava em fatores reais de poder, elas sucumbiam. Metaforicamente, Lassalle dizia que a Constituição viraria uma mera folha de papel. Então, essa é uma análise sociológica. O que faz a sociologia quando ela surge lá no século XIX? O objetivo da sociologia é descrever como se dá a realidade, estabelecer leis sociais, estabelecer padrões sociais. E esses padrões não são advindos necessariamente da lei. Às vezes uma lei diz uma coisa, mas a sociedade faz completamente outra. Não é porque existe uma norma no Código Penal, artigo 121, que diz que matar alguém constitui crime de homicídio, que a gente deixa de ter homicídios na sociedade. Então, não é porque existe uma lei de execução penal que prevê a dignidade do preso que o preso tem dignidade nos nossos sistemas carcerários, nos nossos presídios. Um sociólogo vai dizer, essa lei não existe, porque basta entrar num presídio para ver que o preso não tem dignidade nenhuma. Então veja que a análise sociológica faz esse cotejo entre o que acontece realmente e o que a Constituição prevê. Nas palavras de Ferdinand Lassalle, entre a Constituição escrita, essa folha de papel, e os fatores reais de poder. Então, são esses os três sentidos clássicos da Constituição. É claro que o constitucionalismo contemporâneo, as teorias da Constituição contemporânea, também podem ser apreendidas com esses modelos, esses paradigmas teóricos clássicos. Se a gente pensar na ideia de força normativa da Constituição, de Conrad Hess, isso tem muito a ver com o sentido jurídico. Ou a teoria garantista da Constituição, de Luigi Ferraioli, isso tem muito a ver com o sentido jurídico. Se a gente pensar as constituições balanço da União Soviética, isso tem a ver com constitucionalismo político. Se a gente pensar no novo constitucionalismo latino-americano, com seus mecanismos de democracia direta, o retorno da soberania do povo na tomada das decisões políticas, isso tem muito a ver com o sentido político. Se a gente pensar na obra A Questão Judaica de Karl Marx, tem a ver com sentido sociológico. Se a gente pensar também na obra A Constitucionalização Simbólica do brasileiro Marcelo Neves, isso tem muito a ver com a abordagem sociológica da Constituição. Então é isso, finalizada a nossa quarta aula do nosso curso de Teoria da Constituição, vimos hoje os sentidos da Constituição. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.